Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a esse canal. Desculpem o ruído horrível que vai ficar no fundo desse vídeo hoje, mas tem um maquinário funcionando aqui e, enfim, não podemos fazer nada a respeito. Eu não sei como que você chegou aqui. Se você achou a gente no YouTube, seja bem-vindo. Se você veio lá do Instagram, seja bem-vindo. Se você não veio do Instagram, procura lá no Instagram Casal Aleluia e segue a gente lá também, tá bom? E se você está no IGTV, por favor, nos procure no YouTube, mesmo nome, Casal Aleluia. Tá joia? O link pro canal do YouTube tá na bio do Instagram. Olha só, hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre linguagem. Vou começar a introduzir a questão da nova língua, tá? E por que a gente precisa falar sobre linguagem? É extremamente importante e, como já foi dito aqui nesse canal, nós estamos buscando fazer um trabalho de base, né? De forma que nos oriente, nos dê condição de pensar, condição de entender como o mundo funciona, como as coisas estão acontecendo à nossa volta. Tá certo? Bom, um livro muito famoso que trata sobre a nova língua e duplo pensamento é 1984, de George Orwell. Eu espero estar falando certo, mas eu acho que não tô não. Enfim, nesse livro, ele é é uma obra de ficção, né? Ou seja, ele retrata uma realidade que não existe. E lá nessa realidade desse livro, o personagem principal ele vive dentro de um sistema de governo totalitário. Então tudo o que acontece na vida dele é completamente monitorado e determinado pelo Estado, né? Por esse sistema de governo totalitário. E lá nesse mundo imaginário de 1984, no continente da Oceânia, inventaram uma nova linguagem para dizer coisas que precisam ser ditas, mas de outra maneira. Vou dar só um exemplo. Lá em Oceânia, eles não falam que uma pessoa morreu. Ele fala que a pessoa agora é uma despessoa. Tá? Então, lógico que o livro ele traz de forma assim um pouco exagerada, uma hipérbole, né, realmente para ressaltar esses pontos, mas eu quero falar um pouquinho sobre a questão da linguagem, como isso é importante para que a gente possa ter inteligência, como isso é importante para que a gente possa conseguir raciocinar e como a modificação da linguagem tem modificado a nossa estrutura de pensamento e inclusive por consequência a nossa inteligência, a nossa capacidade de pensamento. Tá certo? Então vamos lá. Primeiro ponto aqui que eu quero ressaltar com vocês a linguagem ela é uma forma de se expressar, tá bom? Então, por ser uma linguagem, uma forma de levar uma mensagem, de alguma forma transmitir alguma coisa, expressar algo, a música é considerada uma linguagem, artes plásticas também é considerada uma linguagem, né? Nas artes plásticas a gente estuda o tipo de traço, o tipo de iluminação que é retratado naquelas telas. O cinema também é outro tipo de linguagem, né? E uma das formas de linguagem é a linguagem escrita, tá? E qual a importância da linguagem escrita? É porque a linguagem escrita ela está diretamente ligada com o nosso pensamento. Um pensamento ele só se concretiza, eu vou dizer concretiza, mas não é que a gente tem o poder de mentalizar e algo se concretizar na nossa mão. Mas eu digo o seguinte, você consegue transmitir aquilo que está na sua cabeça através de palavras. Tá certo? Então, por exemplo, se eu quero dizer isto é uma xícara, eu preciso ter esse vocabulário e eu preciso que a pessoa que esteja ouvindo tenha esse mesmo vocabulário. Ela não pode achar que xícara é esse objeto aqui. Porque senão quando eu falar que isso é uma xícara ou eu tenho uma xícara, ela vai achar que eu tô falando disso e não disso. Ok? Tranquilo, simples. Fácil, fácil. Logo, a linguagem ela está ligada ao vocabulário. Então, o primeiro ponto de limitação de linguagem e, consequentemente, de pensamento é vocabulário. Se nós temos um vocabulário pequeno, não conhecemos muitas palavras, nós vamos conseguir nos expressar muito pouco, bem pouquinho mesmo. Por quê? Eu posso usar palavras para dizer, o céu é esplendoroso, como o céu é majestoso, o céu hoje está magnífico, enfim. Eu não conheço nenhuma dessas palavras e de repente eu falo, nossa, o céu hoje tá tão lindo, tá tão bonito. Muita gente pode até dizer assim, mas não mudou o sentido. Olha, veja bem, mudou todo o sentido. Mudou todo o sentido. A questão da palavra ela é tão importante que em inglês, por exemplo, não existe a palavra saudade. Então, quando eu digo para alguém que conhece a língua portuguesa, que entende, eu falo, nossa, estou com saudade do meu esposo, a pessoa entende. É um sentimento, tem toda uma atmosfera que envolve aquela palavra. No inglês não existe saudade. No inglês eu só consigo dizer eu sinto falta
do meu marido, e sentir falta não é igual saudade, certo? Então, em primeiro lugar, a questão da linguagem, a gente precisa, nós precisamos nos esforçar para aumentar a nossa linguagem através de aumentar o nosso vocabulário. E como é que a gente aumenta o vocabulário? Conhecendo palavras novas. Conhecendo palavras novas. E onde é que estão essas palavras que nós não conhecemos? Nos livros, não é verdade? Então, primeira coisa que nós precisamos fazer para expandir a nossa linguagem é ler bastante. Mas ler coisas que tragam vocabulário elevado, um vocabulário que está acima daquele vocabulário que nós já conhecemos, né? Se eu pegar um livro que dentro da estrutura do texto dele, ele tem simplesmente as mesmas palavras que eu uso sempre, não vai me acrescentar em nada. Então, por isso, a recomendação de se ler os grandes clássicos da literatura universal, né? Clássicos da literatura brasileira, tá bom? Ler as obras clássicas de literatura. E também, não vou dizer num outro momento, mas assim, uma outra perninha da mesma questão seria ler livros sobre assuntos que nos edificam. Livros sobre filosofia, sobre política, enfim, economia, o assunto que te interessar. Estudar. Estudar alguma coisa que esteja em livros. Estudar livros, tá ok? Então, o livro é o nosso primeiro amigo para aumento de vocabulário. Tanto é que com crianças, né? Criancinhas pequenas, desde bebezinho até desde antes de nascer dentro do ventre materno, já é recomendado por uma questão de tanto desenvolver as conexões cerebrais, quanto de conexões cerebrais, tanto de pensamento quanto de audição, já ler para essa criança, tá certo? Ouvir música de boa qualidade, tá certo? A nossa linguagem musical, ela também vai aumentar a nossa inteligência, mas isso eu vou deixar para lá. Vamos falar aqui hoje da linguagem através de palavras. Então, vamos lá. Primeiro ponto, a linguagem ela é para se expressar, tá? Então, existem várias formas de linguagem aqui. Eu vou comecei, né? Vou dar uma pinceladinha sobre a linguagem escrita, que na verdade também é a linguagem falada, porque quando eu vou explicar uma ideia para alguém, é como se eu estivesse escrevendo uma carta para essa pessoa explicando aquela ideia. Então eu preciso ter palavras que digam exatamente aquilo que eu quero dizer. Do contrário, eu não vou passar a ideia que eu quero passar. A pessoa que está lá do outro lado não vai entender corretamente o que eu quero dizer. Tá bom? Então, quando me faltam palavras para expressar o meu pensamento, eu tenho a minha capacidade de pensamento, a minha inteligência reduzida, achatada. Imagine bem, se eu tiver que descrever essa mesma xícara, caneca, enfim, eu não sei o que é vidro, eu não tenho a palavra vidro no meu vocabulário. Eu vou tentar dizer, olha, é um material um tanto transparente, um pouco rígido, que suporta temperaturas, mas eu não tenho a palavra que diz vidro, porque quando eu falo vidro, eu já disse tudo isso que eu disse anteriormente e mais algumas outras características que é do vidro, tá? Ok, vamos lá. Aumentar o vocabulário, então, como? Através de livros, né? Estudar livros, ler livros de ficção, romances, livros de filosofia, enfim, do assunto que te interessa, um assunto que te eleve, um assunto que te faça acrescentar palavras e conexões de assuntos também na sua cabeça. Porque, por exemplo, se você lê um livro sobre ecologia e depois você lê um livro sobre política e você consegue juntar aquele assunto sobre política com a ecologia, enfim, tudo isso vai aumentando também as conexões da sua cabeça e você vai ficando mais inteligente, tá bom? Gente, uma coisa também que ajuda muito a ficar inteligente é diminuir o tempo na frente das telas, tá bom? Mas isso aí a gente fala em outro vídeo. Olha só, falei sobre aumentar vocabulário, aumentar palavras. Agora vamos voltar lá na novilíngua que eu falei. Vou falar de 1984 rapidamente. Lá em 1984, o livro que eu tô falando, tá bom? Não é sobre o ano real de 1984. Lá não é dito novilíngua, lá é dito nova fala. Nova fala é o idioma de Oceânia. E no livro mostra justamente o momento de transição do inglês corrente, do inglês habitual, para a nova fala. E mostra como é feita essa mudança de algumas palavras para descrever aquelas determinadas coisas. Então, como eu citei de exemplo, em vez de eu dizer que o João morreu, eu digo, João agora é uma despessoa.
Veja bem, eu já mudei completamente o sentido daquilo ali. Como é que moldar o vocabulário pode moldar a minha mente? E veja bem como isso pode ser utilizado como ferramenta para a moldagem das nossas mentes. Se vocês assistirem, se não assistiram ainda, assistam, por favor, os outros vídeos anteriores a esse aqui do canal. Vocês verão assuntos que estão relacionados a isso. A forma como temos vivido dentro de uma grande mentira, de uma grande histeria coletiva, uma grande histeria social, tá? E a linguagem, a questão da formação da linguagem, desse vocabulário, ela tem grande parte de relevância, né, na conquista dessa situação que estamos atualmente de histeria. Porque quando eu mudo a linguagem, ou eu mudo o sentido de uma palavra, isso prejudica todo, isso tira toda a estrutura central e ela tenta deformar a realidade através da palavra. Por exemplo, vamos lá, muito claro e simples, inclusive eu acho que tem esse exemplo no outro vídeo. Quando eu vejo um homem que está travestido de mulher e eu o chamo de mulher, eu estou usando uma palavra que não é a palavra exata para descrever aquela pessoa, mas eu estou usando e eu aceito aquilo como normal. E a partir dali, o meu cérebro ele tem que aceitar aquela alteração de linguagem, aquela alteração de palavra. Eu vou olhar um homem vestido de forma diferente, de forma que lembra, talvez, de muito longe uma mulher, porque realmente, enfim, não vamos entrar nesse ponto agora. E vou olhar aquele homem e vou dizer, é uma mulher. Veja bem, a tensão que é gerada na minha mente pela a informação que meus olhos veem e a informação que chega no meu cérebro, que eu tenho que dizer que aquela pessoa é uma mulher, isso gera um conflito tão grande na minha mente que, para evitar esse conflito, eu simplesmente laceio a minha mente e permito que aquele conceito entre e pronto. Nesse momento que eu fiz isso, eu diminui um pouquinho a minha inteligência. E uma coisa muito interessante é que inteligência é uma coisa que quanto menos a gente tem, menos a gente sabe que não tem, né? É muito óbvio. Se eu não tenho inteligência para perceber essas coisas, por exemplo, se eu não tenho inteligência, se eu acho extremamente normal, a minha inteligência já foi deformada para dizer que um cara vestido com roupa feminina é uma mulher, eu perdi a minha capacidade de inteligir aquilo ali. Eu perdi a minha capacidade de discernir aquela situação. Eu abandonei a realidade para ficar com aquela coisa fantasiosa que é a linguagem, aquela palavra que foi colocada ali naquele lugar, está me dizendo que é. Veja bem, se eu, abandonando a minha razão, abandonando o meu entendimento a partir desse mecanismo que eu expliquei para vocês, se eu terei condição de discernir outras situações na minha vida. Então, quanto menos, vamos dizer em outra palavra, vamos dizer de forma mais clara, quanto mais burro eu fico, mais burro eu serei. Porque a partir do momento da minha burrice instalada, ela só tende a aumentar, porque eu sendo burra, eu tenho cada vez mais certeza que o que eu falo é o certo e que eu não preciso procurar mais nada além daquilo. E qual que é o resultado desse processo? Um aprofundamento na burrice. Essa é a grande questão, tá? Abandonar a realidade é uma coisa, é um dos primeiros passos para que nós possamos entrar no caminho do emburrecimento. Eu não vou me lembrar agora quem é que fez essa colocação, mas eu vou dizer o seguinte: quantas patas tem um elefante? 4 patas, ok. E quantas patas tem um elefante se eu considerar que a tromba é uma pata? 5 patas? Não. Continua sendo uma tromba. Então, continua tendo 4 patas. Veja bem a situação. Se eu faço uma proposição dessa, é claro que aqui está sendo, como eu já falei, hiperbólico, né? Tentando assim ressaltar para ficar de forma muito clara, muito, muito visível mesmo. Mas se eu aceito isso, se eu aceito, então a tromba é como, eu digo que a tromba é uma pata e pronto, a tromba é uma pata, então agora o elefante tem 5 patas. Olha, isso provoca
distanciamento gigante da realidade e o meu cérebro está prontinho, preparado para aceitar vários outros tipos de aberrações, de absurdos que sejam colocados para mim, tá? Então, vou retomar aqui rapidinho. Linguagem é uma forma de se expressar. Estou falando da forma de linguagem através de expressão, através de palavras, texto, tá? Porque quando eu explico uma coisa para alguém, como eu tô dizendo aqui para vocês agora, eu tô fazendo uma explicação, eu poderia estar fazendo uma dissertação a respeito desse assunto, mas eu estou falando com vocês. Então, a expressão do pensamento, ele vem através da fala. Então, eu preciso ter a palavra para expressar o meu pensamento, tá certo? Ok, então vamos lá falar da tal da nova língua, né? Só para deixar claro que realmente esse conceito de nova língua, nova fala, enfim, é porque tem várias traduções, foi criado, né, nesse livro, 1984, de George Orwell, mas eu vou dizer aqui para vocês, na nossa realidade, como é que isso tem sido manifesto, né? Como é que isso tem acontecido. Uma das coisinhas que tem trabalhado a questão da nova língua é o politicamente correto. Tá? Quando eu abro mão do que é a realidade, quando eu abro mão daquilo que é a verdade, para encaixar ali uma palavra, uma linguagem para expressar algo que não é real. Politicamente correto, vamos lá. Vocês devem saber, não sei se sabem, mas é só pesquisar aí no YouTube, da questão de não ter mais gênero nas palavras. Por exemplo, menina e menino não mais existiria, seria meninix. Ou seja, eu crio uma nova palavra para dizer algo, essa nova palavra ela tem um significado, mas ela não é o significado real daquela coisa para a qual eu criei a palavra, tá certo? Então, a questão do politicamente correto tem destruído e muito a nossa linguagem, destruído muito mesmo a língua portuguesa. Os poemas portugueses e brasileiros, mas digo assim, em língua portuguesa, são poemas belíssimos, belíssimos, e isso não sou eu que estou falando, vários linguistas do mundo falam isso, e o nosso idioma está sendo destruído em prol de um politicamente correto. Eu não posso mais dizer que uma pessoa é velha, eu tenho que dizer, ou nem idosa eu posso mais dizer, eu tenho que dizer que ela é da melhor idade, eu não posso mais dizer que uma pessoa é gorda, eu preciso negar que a pessoa é gorda e dizer qualquer outra coisa que seja aceitável socialmente. Eu não posso dizer que a pessoa é negra ou preta, enfim, podem pensar em vários exemplos, porque eu sei que vocês vão conseguir encontrar. E como é que isso vai ser usado como ferramenta de moldagem das mentes mesmo? Eu creio que através dessa explicação que eu dei desde o início do vídeo até agora, vai ficando muito claro como é que isso pode ser utilizado. Quando eu coloco de forma vigente na imprensa, por exemplo, todo jornal que eu assisto utiliza esse vocabulário, toda novela, filme ou livro atual, né? Óbvio, para retratar a linguagem atual tem que ser uma coisa atual. Todo o conteúdo que eu tenho, toda a linguagem que eu tenho acesso dentro dessas classes aí, né? Cinema, música, letras de música, poemas, o que eu vejo na mídia, por exemplo, novelas, filmes, já falei filmes, jornais, e jornal escrito, imprensa escrita e livros. Quando eu vou tendo acesso a apenas essa linguagem, o meu pensamento ele vai ficar limitado naquela redoma ali que aquelas palavras podem expressar. Então, isso é uma ferramenta que é utilizada para diminuir a nossa capacidade de pensamento, ou seja, para diminuir a nossa inteligência, tá? Para fazer com que a gente caminhe para o emburrecimento mesmo. Não há outra forma de dizer isso. Sinto muito se parece um pouco tenso, assim, um pouco pesado, mas vejam bem a perca que temos se eu não posso mais dizer menino e menina. Simples assim, estou dando um exemplo básico, tá? Mas existem muito mais coisas. Agora, aproveitando o gancho aí de toda essa polêmica do momento que estamos vivendo aí mundialmente, com essa pandemia e tudo mais, especialmente aqui no Brasil, vou falar de algumas palavras, por exemplo, que têm sido usadas de forma assim, completamente soltas, bem longe do significado real dessas palavras, como democracia, democrático, antidemocrático, fascista, genocídio. Meu Deus, quantas pessoas eu vi nesses dias de hoje chamando as pessoas de genocidas. Deveria ser considerado uma ofensa muito grande chamar alguém de genocida. Sabe quem foi genocida? Hitler, Mao Tse Tung. Aceitar ser chamado de genocida
É uma coisa assim que deveria ser uma ofensa muito grande. Agora a pessoa, ela usa essa palavra, ela não tem a noção da dimensão, da profundidade de se usar essa palavra para se referir a uma pessoa. Quer dizer, primeiro, penso eu que não fez um julgamento exato daquela pessoa para saber se de fato ela é um genocida. Vai que é, né? Vai que é. E segundo ponto, usou um adjetivo ali que simplesmente não retrata a realidade para falar daquela pessoa. Quem assistiu aí o filme Show de Truman, né? É um filme estrelado pelo Jim Carrey e ele vive naquele mundo ali que foi todo programado, todo planejado para que ele acredite que só existe aquela realidade dentro daquele mundinho lá que ele conhece. Até que ele começa a perceber umas coisas diferentes ali e ele percebe que existe algo além daquilo que ele está acostumado ali, que ele acredita ser a realidade. Então, se você tem esse desejo de sair dessa redoma, de sair do mundinho do Truman, vamos buscar inteligência. E o primeiro ponto para buscar inteligência é melhorarmos a nossa linguagem falada e escrita, e isso vem através de palavras, que vem através de livros. Então, o primeiro apelo é esse: pensem o quanto você está limitado. É só pensar numa criança. Por exemplo, uma criança que quer comer um pão, ela está com fome, ela quer comer um pão. Ela poderia, num estágio assim, do início da vida dela aqui, da convivência dela, né? Porque a vida começa no útero. Mas enfim, depois que ela nasceu, ela tá com fome. Ela poderia dizer: olha, estou com fome, pegue um pedaço de pão para mim, por favor. Mas eu vou dizer para vocês, para a criança chegar nesse nível de articulação, para dizer essa frase completinha do jeito que eu falei agora, a criança ela tem que ter mais de 4, 5 anos de nascida. Antes disso é muito difícil. Tem sim, claro, os casos aí, né, que a gente tem das crianças que têm mais habilidade, desenvolve mais essa área da linguagem, mas no momento da linguagem rudimentar, ela não consegue expressar aquilo ali, ela fala palavras soltas ou ela simplesmente chora, porque tem uma coisa muito ruim ali e ela não consegue expressar o que ela está sentindo. Extrapola isso aí para a vida adulta e pensa em quantas situações às vezes nós nos encontramos e não conseguimos nem dizer o que estamos sentindo. Dá só vontade de chorar mesmo, ou como diz o outro, morder a própria testa de raiva, ou de angústia, ou de tristeza, enfim. O primeiro ponto para que você se entenda, até se entender, compreender o seu próprio pensamento, trazer tudo isso que está aqui dentro de você e estruturar na sua mente para te libertar, para que você conheça você mesmo, para trazer a verdade para você, porque a verdade ela liberta. Onde ela entra, ela liberta. Primeiro ponto é: tenha linguagem a partir do vocabulário. Inicialmente é esse ponto. Tá certo? Vou ficar por aqui. O vídeo ficou um pouco maior do que eu esperava, mas olha, agradeço muito você por estar aqui assistindo a gente. Por favor, ajuda a compartilhar esse material. Nós estamos assim, começando bem da base mesmo, para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas e trazer essa luz mesmo, sabe? Às vezes a gente tem essa angústia dentro do peito e não entende o que está acontecendo, mas devagarinho, tijolinho a tijolinho, a gente vai construindo esse entendimento e vamos ser libertos. Agradeço mesmo de coração. Não esquece de deixar seu like, de compartilhar, deixe seu comentário aí embaixo. Isso ajuda a aumentar a relevância do vídeo para o YouTube, mostrar para mais pessoas. E você compartilhando, você está ajudando a divulgar o nosso trabalho. E é isso, pessoal. Muito obrigada e fiquem com Deus. Até!